Essa é a Devi Vishwakumar. Ela é uma garota indiana-americana de 15 anos da escola de Sherman Oaks, Califórnia. E é o primeiro dia dela do segundo ano do ensino médio. E eu sou o jogador lendário de tênis, John McEnroe. Mentira, sou eu não. Eu nunca. O que dizer sobre essa masterpiece? Com nota de 4,3 de média no Adoro Cinema e 0 avaliações de 0 estrelas, pelo menos nesse site, o que pode ser melhor para essa série? Eu Nunca nos acompanha na história de uma menina indiana, que o sonho dela é ser uma adolescente normal e viver igual aos outros depois de passar pelo maior trauma de sua vida, e provavelmente o maior trauma que qualquer pessoa pode passar: a morte do seu pai na frente dela. Isso a deixou muito mal, mas também é o estopim da mudança de uma menina que só sabia estudar para uma garota que queria um namorado. Outras coisas também, mas ela fala tanto sobre isso que parece que é só isso mesmo que ela quer. No meio de muitas piadas irrelevantes, surge Ben Gross. Se a série como um todo já é muito boa, imagina o seu melhor personagem. Ben era um personagem secundário, não muito relevante, que é uma espécie de bully com a Dave e as amigas dela. Tudo isso até acontecer o episódio da simulação da ONU. Nele, ele e a Dave criam uma aliança para conseguir bebidas para uma festa, mas acabam conversando e até ficando amigos, de certa forma. Isso tudo até a Dave decidir culpar o Ben por ter se mentido sobre namorar o Paxton e bombardear ele. Na simulação, é óbvio. O episódio preferido da série inteira acontece. Eu nunca fui o garoto mais solitário do mundo. É o episódio especial do Ben. Nesse episódio, Andy Samberg, sim, aquele cara que fez Brooklyn Nine-Nine, narra um dia na vida do Ben. E é aí que entendemos e começamos a gostar dele. Aí foi o nascimento do melhor personagem da série. O episódio começa com o Ben voltando da mini ONU e chegando em casa, onde ele é instantaneamente largado pelos seus pais que vão viajar para algum lugar. Eles sempre fazem isso. Isso é uma das principais coisas sobre o Ben. Os pais dele nunca estão próximos e quando estão pensando em sair. Mesmo vivendo uma mansão, Ben se sentia muito sozinho e vazio. Vazio esse que ele supria com ótimos desempenhos na escola e com rivalidades sem sentido, como a que ele tem com a Dave. Posteriormente no episódio é mostrado um pouco da relação dele com a sua namorada. Shyla, sei lá, tem como saber. Ela é superficial e parece não ter muitos sentimentos pelo Ben. E uma das primeiras coisas que ela faz é ver a espinha do Ben e tenta espremer com uma mão só, enquanto a outra ela estava filmando a situação inteira. E isso tudo deixa a espinha ainda pior. No final, tudo isso não importava para ele. Todas essas coisas tristes, essa solidão, não importava, porque ele, o pai dele e a Sheila iriam em um jogo dos Clippers. E nada podia estragar isso, porque era o time que ele torcia. A primeira coisa a acontecer depois disso é a Sheila cancelar com ele, porque ela iria fazer as unhas, mesmo bem tendo marcado de ir no jogo com ela muito antes disso. Quando ele chega em casa, o pai dele diz que não vai poder ir no jogo por causa de trabalho, igual ele sempre faz, sempre cancela as coisas por causa do trabalho dele. Mas mesmo o Ben estando triste, ele aceita, porque no fundo ele não quer decepcionar ninguém, principalmente o pai dele. Depois dessa dura decepção para o Ben, vemos outro traço muito importante dele. Ele não tinha amigos além das amigas da namorada dele, porque os 3 amigos dele saíram da escola, o que aumentava ainda mais o sentimento de solidão que ele já sentia. Ele até tenta convidar o Trent e um amigo que estava com ele, mas o Trent diz que eles nem são tão amigos assim, então ele até tenta convidar a Dave, mas ela ainda estava brava com ele, então ela pediu para ele parar de falar com ela. Com todo esse foco em passar na faculdade perfeita, Columbia, que era a faculdade que o pai dele fez, e em não decepcionar o seu pai, o Ben acabou sem amigos e sem nenhum ciclo social, coisas essenciais para alguém na idade dele. Então ele vai dar os ingressos desse jogo dos Clippers para a babá dele ir com os filhos dela, e depois disso fica em casa sozinho. Como se não desse para piorar ainda, ele vai para uma pizzaria para encontrar um fã de Rick e Morty, que ele conheceu no Reddit em um fórum que ele tinha visto. E esse cara acaba sendo um pervertido estranho, que pede para ele soprar uma pizza de um jeito muito esquisito. Assim, com aquela espinha gigante que estava ficando maior a cada vez e muito sentimento ruim acumulado, o Ben vai para uma dermatologista, que por acaso é a mãe da Dave. E aí ele desaba.
Ele chora e expõe que ele é muito sozinho, e a mãe da Dave convida ele para um jantar na casa dela. Aquele foi o primeiro jantar em família do Ben em anos, mesmo não sendo sua própria família. E depois de conversar muito com a Dave depois de jantar, ela finalmente perdoa ele. Ben era um cara sem amigos, com uma namorada superficial e uma família ausente. O Ben era uma pessoa real. Depois de um namoro com a Dave, que ela traiu ele, e outra indiana que ninguém gosta, Anissa, o melhor momento da série acontece quando o Ben tem um problema intestinal, de tanto estudar, e tem que fazer uma cirurgia que até o Paxton fica lá com ele no momento. E essa cirurgia deixa o pai dele preocupado, e o pai dele visita ele. Ben finalmente fala pra ele que tá orgulhoso dele e que ele não precisa se esforçar tanto assim, porque ele havia já se esforçado para que o Ben não precisasse se esforçar tanto assim, e que o pai dele, que sempre botava pressão no pai do Ben, agora era assim que o pai do Ben seria diferente do próprio pai, porque ele não precisaria botar tanta pressão no Ben, que ele já estava orgulhoso do quanto o Ben se esforçava, e que ele era o filho perfeito. Ben finalmente podia descansar, com o pai dele finalmente orgulhoso dele. E no final, ele ainda passa na faculdade do pai, mesmo ainda sendo um humano com relações sociais. Por isso, ele é o personagem mais real de Eu Nunca.